fiscalizar o barulho de escapamento, né? Que é 99 decibéis para veículos fabricados até 31/12/98 e para veículos após 1/1/99, 3 decibéis acima do descrito no manual do fabricante. Então, são coisas diferentes. Fabrício, deixa eu te fazer um questionamento aqui. O CTB, o artigo 230, ele fala, né, sobre conduzir o veículo, aí está falando das infrações, né, é o capítulo 15. Ele fala no seu inciso 9º, sem equipamento obrigatório, estando este ineficiente ou inoperante, ou com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Depois ele também fala aqui, em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança de emissão de poluentes e ruído, prevista no artigo 104. Eu dei uma pesquisada antes de iniciar aqui a audiência, e eu até olhei alguns sites que falam o seguinte, todo veículo que em algum momento tem o seu escapamento alterado, mesmo que por um escapamento que tem ali o selo do Inmetro, ele tem que ser submetido à inspeção de segurança veicular, né? Pelo menos é o que eu tinha visto aqui, e se ele estiver ineficiente, ou se ele estiver promovendo ali um barulho acima da quantidade de decibéis permitido, ele não vai conseguir se adequar, né? A gente não tem inspeção veicular no Estado de São Paulo. Não tem essa inspeção, que é o plano de inspeção veicular, né? Mas todo ano a gente, desculpa, só para quem está nos acompanhando, todo ano você vai ter que passar com o seu carro por uma inspeção? Não, a gente não passa. Você passa com o seu? Não. Mas não tem quando você vai vender só, né? Quando vai vender... Quando você vai vender, você faz o laudo de transferência, o cautelar, tudo. Você não faz a inspeção veicular. Tá. No Estado de São Paulo foi suspensa a inspeção veicular. Seria o ideal para você pegar esse tipo de coisa. Mas, basicamente, esses veículos que têm feito muito barulho, exceto aqueles que são descaradamente alterados, furados, ou escapamento aberto. Os demais, os esportivos, que eu acho que incomoda muito o esportivo, ele está legalizado. Então, a Polícia Militar pode explicar mais essa situação, que eles estão legalizados, então é um problema. Você tem que ver mesmo pelo ruído, se passa o ruído previsto na legislação, senão você tem que liberar. Então, Marco, mas eu tinha visto aqui, ó, rapidinho, parágrafo 1º aqui, da resolução 252 de 99, artigo 5, inciso 1, fala isso, do CONAMA. Fala o seguinte, os sistemas de escapamento, ou parte destes, poderão ser substituídos por sistemas similares, desde que os novos níveis de ruído não ultrapassem os níveis originalmente obtidos e declarados pelo fabricante do veículo, conforme a resolução do CONAMA, né? Aí fala do valor da multa, a função do escapamento é reduzir o barulho e filtrar os gases poluentes que o motor do veículo produz. Se, ao alterar o escapamento original, o novo não cumprir com essas obrigações, o condutor será autuado, multa de natureza grave, por aí vai. Vamos ouvir, então, a Polícia Militar agora, até para a gente poder entender melhor quem está na ponta, né, quem está vivenciando essas dificuldades e avançar no que diz respeito a essa fiscalização. Por favor, Major. Bom, senhores, boa noite a todos. Cumprimentar o vereador Fabrício Cardoso, né? Obrigado pelo convite. Subcomandante Marcelo Santos Silva, ao qual aproveito cumprimentar todos da mesa também. O secretário de Governo Ronaldo, Luiz Trajano de Oliveira, Antônio Carlos, da presidência da CET, e o Márcio, Secretaria de Governo, senhor Márcio. Bom, algumas perguntas que foram colocadas em pauta pelo próprio vereador Fabrício, com relação às forças-tarefas. Efetivamente, acabei de sair agora, né, de uma operação bloqueio, a gente faz. Então, nós estamos com uma operação desenvolvida com início na cidade de São Paulo e agora ela avançou para os interiores, que é a Operação Sufoco, com o objetivo de coibir aí, entre outras práticas, as práticas de atuação delituosa e criminosa. Tá? Então, essas atividades de força-tarefa, elas são realizadas. Não raras vezes também nós realizamos com a Prefeitura e com o apoio da CET também outras operações de trânsito. Então, já estamos debatendo esses assuntos já há algum tempo, inclusive semana passada participamos de uma reunião na própria Prefeitura, foi discutido e levantado todos esses pontos, né?
Então, a questão de atuação e apreensão de veículos, toda atuação, todo o aparato do Estado, ele tem que ser pautado em normas e regulamentos. Simplesmente a gente falar, faz barulho, não é motivo para a gente fazer autuação e tirar restrição de bens, veículos e pessoas. E como, além de oficial, também sou engenheiro, e como engenheiro a gente sabe que todo parâmetro ele tem que ser técnico e objetivo. Então, quando bem salientado pelo senhor Antônio Carlos, a gente tem normas regulamentadoras técnicas que fazem a definição dos critérios objetivos de apreensão, na verdade, de mensuração de ruídos, que é simplesmente utilização de decibelímetros, e tem também a metodologia, não é só utilizar o aparelho, você tem a metodologia, a distância apropriada, tem toda uma metodologia para aferição. Então, você precisa, além do instrumento, esse instrumento ele precisa ser todo ano certificado, ser laudado para que você tenha uma aferição correta. E, além disso, você também tem a metodologia. Então, além do instrumento, você precisa do profissional treinado e preparado para isso, né? Então, as normas que regulam isso daí é uma resolução do CONAMA, agora não me lembro o nome, porque a pauta era sobre poluição e eu não vim preparado com ruído, mas existe uma norma do CONAMA e existe uma norma regulamentadora, uma NBR, que afere esses índices, bem citado pelo nosso amigo Antônio Carlos. E a questão é a seguinte, quando você faz o veículo, você atua no artigo 230, que é mudar características. E essa visualização, ela é uma visualização visual. Porque senão você tem que montar um laboratório para poder fazer. Então, você parte de alguns princípios. Quais os princípios? O veículo é original? Se ele é original, ele tem a certificação do fabricante do veículo, está tudo ok. Esse veículo foi mexido? Como que você constata que ele foi mexido? Aí já começam alguns problemas. E é o que eu falei, a identificação ela é visual. Então, existem algumas coisas, por exemplo, que o escape direto, que simplesmente, muito comum até, algumas pessoas que utilizam motocicleta, que eles fazem escape direto. Isso é fácil, perceptível. Agora, a partir do momento que você já tem um silenciador e tem um selo do Inmetro, como que você ofere isso daí? Então, a regra prática, é difícil você, se você não tiver um laboratório, você constatar isso, você tem a constatação visual. Agora, o procedimento, que é comum, que nem nós falamos, quando você faz uma abordagem, uma blitz policial, simplesmente você não verifica só escapamento, você faz o conjunto completo. E nesse conjunto completo, que nós falamos, a grande maioria das vezes, a apreensão do veículo não se dá pelo 230, mas se dá muitas vezes por dirigir inabilitado, não portar documento de porte obrigatório e outras infrações, pneus que não estão em condições de uso. Então, são inspeções visuais. Então, como a gente diz, as blitz estão sendo feitas. Questão de barulho, que nem volta a falar, nós precisamos de um técnico, provavelmente da Secretaria do Meio Ambiente, tal, para estar do lado da blitz e fazer essa aferição. Digo, não é só o aparelho e não é só. Você tem que ter a certificação e tem que ter a pessoa com a metodologia apropriada e respectiva. Então, não vejo problema nenhum de ser aumentada essa força-tarefa, com fins específicos também, incluir essas blitz, um membro daí da Secretaria do Meio Ambiente que possa ajudar e apoiar nessa situação. E o grande entrave do Código de Trânsito é que você não pode fazer apreensão do veículo nessa situação. Você só pode pegar, autuar e falar para a pessoa regularizar e sanar isso daí. Porque não cabe a retenção do veículo nessa situação. Tá? Então, essa também é a questão técnica que a gente falou. Com relação também a medidas preventivas, há cerca de 3, 4 semanas, foi feito junto com a CET, uma campanha educativa junto aos motociclistas, inclusive foi montada uma barraca com televisão, e era feita a abordagem a esses motociclistas e colocavam essas pessoas, esses cidadãos, para assistir um vídeo educacional. Deu muito resultado,
foi muito bem aceito também pela população, e é uma medida que também foi citada pela mesa aí, que a gente acha muito válida. Então, talvez uma medida educativa de início, e depois uma medida mais eficiente de bloqueios policiais, com atuações mais enérgicas, aí seria eficiente também, né? Então, o que a gente tem para falar é justamente isso. Alguns detalhes a gente pode elucidar em alguma dúvida, mas a questão formal, a questão técnica com relação à apreensão de veículos nessa situação é muito mais abrangente em outras situações. Espero que tenha sido claro. Se tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição. Obrigado, Major. Queria só avançar um pouquinho nesse sentido, porque, conforme a legislação, pelo menos assim, a interpretação que foi dada, inclusive, por um operador do direito, se a gente vislumbrar, vamos supor, o senhor está lá, eu tenho certeza, quando a gente falou de blitz, né, a gente acompanha, acho que é mais do que uma por dia, é um número imenso. É que, especificamente como essa, que a gente fala de Sorocaba, que lá, como eu disse, o Marco tem um projeto de lei, uma legislação específica nesse sentido, lá só faz isso, né? Então, não é que nem aqui que vocês fazem tudo, né? Lá é só escapamento que está promovendo acima do limitado, do permitido, perdão. Vamos supor que o senhor parou uma moto, e aí essa moto, eu sei que tem, conforme a própria norma, você tem uma distância lá, salvo engano, de 1 metro, se abre até 3/4 o escapamento, com o decibelímetro vai ter que dar a quantidade de decibéis que tem que estar aferido, que tem que estar em dia, tem toda essa questão. Isso eu nem vou entrar, porque eu acho que o senhor tá, assim, foi super claro com relação a essa situação. Inclusive, a gente precisa até ver se a Polícia Militar tem hoje um decibelímetro à disposição. Se não, caso haja uma força-tarefa por parte do município, é interessante que então tá, já foi devolvido, então a Polícia Militar devolveu para a CT. Então, é interessante, por isso que eu falo que a força-tarefa, junto com a SEMAN, como o senhor colocou, de repente acaba sendo um caminho melhor, porque os próprios técnicos têm o decibelímetro aferido, está em dia, né, Márcio Paulo? Tem uma passagem por lá, tem toda a expertise para utilizá-lo. Aí é só seguir a norma direitinho, com a leitura do acelerador e com a distância certa, que a gente consegue verificar isso. Mas a minha dúvida mesmo, Major, é que, de acordo com um desses textos de operadores do direito, que eu não sou também, ele fala isso, que se ouvisse uma moto, por exemplo, e ela está com o escapamento barulhento, aí o senhor olha lá, ela está com... dei um exemplo aqui, vou falar de novo da outra marca, lá da Sarachu, mas está lá. Existe, vou perguntar uma coisa de leigo, viu? É o senhor que responde. Vamos supor que você tivesse lá uma tabela CG. CG, o escapamento original dela é 90 decibéis que ela faz, um exemplo de fábrica. E esse, só de acelerar, você já sabe que está dando ali uns 130. Só de olhar, eu sei que é difícil, mas assim, é maior, é diferente, ou que nem o senhor falou, está ligado direto. Se visualmente o senhor identificar que foi promovida uma alteração naquele veículo, que não passou pelo DETRAN, que não está legalizado, é possível fazer alguma coisa, lavrar uma multa, só para saber? Que nem a gente comentou, né? A gente tem o artigo 230, sim, a gente tem o artigo 230 aí do CTB, que você toma as providências, mudar as características do veículo, sem estar autorizado ou em desacordo com as legislações, é possível a autuação e o desembaraço aí administrativo. Agora, a questão é, que nem falou, barulho excessivo. O que é barulho excessivo? Você, efetivamente, para punir uma pessoa, você precisa ter critério técnico objetivo. Então, é o que eu falo, não adianta, que nem hoje é muito em voga, sensação de segurança. A pessoa não tem a sensação de segurança, tá? A sensação que eu tenho é uma a outra. Então, são caráteres subjetivos. Então, quando a gente vai atuar como órgão público e ente jurídico, ente federado, né, nós temos que levar em conta parâmetros objetivos. Então, sensação de segurança. Eu, como policial, eu tenho que trabalhar com indicadores criminais. A gente pega os registros policiais dos índices criminais e a gente faz a operação de acordo com esses indicadores criminais e coloca os recursos escassos do Estado, que nós, né, colocamos os recursos para cobrir as várias frentes que a gente tem. E a questão do escapamento, da mesma forma. Então, a gente tem que adotar critérios objetivos, né, e não falo só critérios objetivos, a metodologia científica também. Então, se que eu volto a falar, você detectou, no aspecto visual, observou que houve
essa modificação e não está autorizada, porque toda modificação ela tem que constar no registro do documento do veículo. A mesma coisa, a pessoa coloca gás, cilindro de gás veicular, GNV, vai mudar a cor do veículo, todas essas características você tem que ter um registro e a respectiva autorização do órgão de trânsito. Se você não tem, é possível a regularizar, dependendo da norma, a retenção do veículo para regularização ou até mesmo apreensão. Não é o caso dos escapamentos. Tá? Perfeito. Queria ouvir um pouquinho o nosso subcomandante. O senhor recebe muita reclamação nesse sentido, subcomandante? Ouvidoria da guarda lá? Como funciona? Boa noite aos componentes da mesa e aos participantes da audiência. Pelo meu conhecimento, quase nil de ocorrências, quase zero de ocorrências referente a veículos, motos. São mais bares, vários restaurantes e algumas algazarras. Mas a Secretaria e o DGM, e eu como agente de segurança e munícipe, que sou residente em Santos, e ficasse a minha sugestão, nobre vereador, referente a uma lei que houvesse um controle dos bares, restaurantes e pizzarias que envolvesse os motoboys, não para todos, mas, no geral, tem alguns profissionais que eles abusam, ou por condições de não colocar o equipamento, mas que poderiam auxiliar em muito, né, para a Polícia Militar, a fiscalização em si, para inibir ou coibir o estrondo, o barulho. Geralmente ocorre entre 22 horas já começa, principalmente à noite, se estende até 5 horas da manhã. Então fica a sugestão, como agente de segurança e como munícipe. Bom, agradeço a sua sugestão, porque de repente até a gente encontra uma legislação, tanto essa que o Marco falou, de Sorocaba, que até facilite, dê outras condições, outras ferramentas, digamos assim, para que a gente possa coibir esse mau uso dos escapamentos. Eu queria até passar rapidinho a palavra de novo para o Marco, porque, na verdade, essas ocorrências, salvo engano, vão para a CET, né? Que a gente está conversando aqui, Marco. Obrigado. Sim, como a gente tem mais facilidade, né, o contato através da ouvidoria, então muitas vezes vem pelo nosso SAC mesmo, que é um serviço de atendimento ao usuário que a gente tem, ou vem pela ouvidoria, ou vem pela Câmara também, né, tem muita reclamação já há muitos anos, né. Quando vem, a gente geralmente entra em contato com a Polícia Militar e se coloca prontamente à disposição lá para estar ajudando. Como o Major falou, infelizmente, a legislação de trânsito, nesse caso, tem sido um pouco condescendente com o infrator. Nós temos aí 3 tipos, basicamente, de infrações para isso daí. A descarga livre, que é um enquadramento também do 230-11, o silenciador defeituoso ou inoperante, e tem alteração de características. A alteração de características só vai enquadrar quando não tiver o selo do certificado do Inmetro. E como o Major falou, se não for visual, precisa ter o uso do decibelímetro de forma correta. Então, aquele agente que vai fiscalizar tem que estar capacitado para estar fazendo esse tipo de fiscalização, né, que pelo CTB é do Estado. Em relação à remoção, como o Major falou, esse tipo de infração, ela prevê, sim, a remoção, a retenção, aliás. Essas 3 infrações, ela prevê a retenção, mas tem um problema. Teve uma alteração no Código que fala o seguinte: quando o veículo for abordado e a infração prevê, como medida administrativa, a retenção, a autoridade deve, não pode, deve liberar o veículo, se tiver condições de segurança, deve liberar o veículo, mediante recibo, para que o infrator resolva, sane a infração e apresente o veículo em até 30 dias. Então, ficou com antecedente a infração. Então, hoje, a remoção e a retenção está muito parecida, né? Nas duas medidas, nas infrações que tem como medida administrativa, tanto a retenção quanto a remoção, a autoridade, o agente da fiscalização, o agente da autoridade de trânsito, né, no caso, a Polícia Militar, a CT, se vê muitas vezes obrigado a estar liberando o veículo mediante recibo para que o infrator possa estar regularizando. E só se ele não regularizar dentro desse período é que pode, no sistema, constar uma restrição. E, eventualmente, se esse cidadão for pego numa nova blitz, é que ele vai acabar sendo removido.
Então, é complicado mesmo. O serviço é árduo da Polícia Militar e, como o Major já falou, eles já fazem esse tipo de fiscalização, só que a quantidade de motos aumentou muito, né? A utilização de motos, a utilização também, por conta da pandemia, a gente ficou refém aí de motoboys, né? Desse pessoal que trabalha no fretamento, né? Como que é? De motofretamento, né? E a gente começou a sentir mais esse barulho, mas realmente não é todo barulho que é uma infração de trânsito, embora seja incômodo para muita gente, não é todo barulho, né? E só para concluir, agradeço aí a participação e coloco à disposição, inclusive eu vou até dar uma olhada, não sei se a Secretaria de Meio Ambiente possui desse belímetro, deve ter, mas se não tiver, a gente vai ter que providenciar, como o Major falou também, o laudo desse belímetro, que provavelmente a gente não tem utilizado, porque as infrações municipais não precisam mais desse tipo de equipamento de trânsito, né? Mas a gente pode estar regularizando a situação desse equipamento e estar emprestando como a gente sempre emprestou para a Polícia Militar, se for o caso. Obrigado, Marco. Eu acho que é importante sempre a gente salientar que a Polícia Militar procura e faz sempre o melhor que pode com as poucas ferramentas que tem, né, Major? Porque o que o Estado provê é muito pouco, né? Então, a gente já vê, nossos guardas municipais estão aqui e tem várias ações conjuntas também com a Polícia Militar, né? E podem falar melhor do que eu, porque acho que vivenciam de perto essa dificuldade. A gente sabe que por isso que eu acho que força-tarefa é importante, dependendo até do projeto de lei, porque você não precisa depender do Estado. O município acaba provendo algumas situações e você conta com a Polícia Militar apenas para poder... Aliás, você fortalece a Polícia Militar nesse ponto específico, sem fazer com que ela tenha que buscar recursos no Estado, enfim, depender de questões burocráticas e que, por vezes, nem vão sair do papel. Eu queria perguntar se o Luiz tem quer fazer alguma participação com relação a esse tema? Nobre vereador, agradeço o convite, representando a Secretaria de Finanças, autoridades aqui presentes na mesa, nossos colegas aqui da Prefeitura e da CET. A Secretaria de Finanças tem a sua fiscalização, tá? Não é bem o escopo dessa audiência, porém, nas forças-tarefas, sempre que a Secretaria e a fiscalização da Secretaria é convidada, nós participamos prontamente, porque, como o Major falou, às vezes tem outros aspectos que podem ser enquadrados àquela pessoa, e que a fiscalização estaria presente para colaborar e participar. Então, nós estamos à disposição sempre que precisar. Okay? Obrigado, Luiz. Na verdade, quando a gente chamou a CEFIM, é porque a gente abriu um pouco o leque dessa audiência, porque na última já aconteceu isso. Acabou migrando para outros temas, onde a fiscalização está ligada diretamente à CEFIM, no caso de comércios, né? Só que aqui a gente quis acabamos decidindo fazer algo bem com objetos, escapamentos barulhentos, né, de veículos, seja veículo, carro ou moto, não interessa, né? Mas para que fique mais objetivo. Então, agradeço demais a tua participação. Márcio Paulo, nosso aniversariante do dia, quer fazer alguma consideração? Vereador Fabrício, demais autoridades da mesa, meus amigos, boa noite. Bom, o vereador mesmo citou no começo da sua fala que o governo foi consultado, conversou com o secretário Flávio Jordão, e há o interesse do município em resolver essa situação. Eu entendo muito bem, como você falou, que os veículos adulterados ou que não são reconhecidos pelo Inmetro, que não tem a chancela do Inmetro, esses já passam a estar com algo anormal no seu equipamento. Mas é muito chato, realmente, você presenciar esse barulho na madrugada. Se de dia já incomoda, né? Então, é muito complicado. E dá para se resolver, sim. A Secretaria de Meio Ambiente tem os equipamentos, os fiscais foram treinados, a norma técnica mudou 19 ou 20, não me recordo bem agora o ano, e todos os fiscais passaram por um treinamento da ABNT, né? Tem seu certificado lá de curso feito. Então, as forças-tarefas são a melhor solução, realmente, de acontecer. Não é anormal, eu venho há pouco tempo da Secretaria de Meio Ambiente, estive secretário lá durante 2 anos, não é anormal que essas forças-tarefas aconteçam, envolvendo a Polícia Militar, envolvendo a Guarda, que são sempre os nossos grandes parceiros. Então,
o melhor caminho é esse realmente, é força-tarefa, é acompanhar em loco mesmo. Muito obrigado, vereador. Obrigado, Márcio Paulo. Na verdade, existe um convênio, né, da CT com a Polícia Militar, também tem um da Prefeitura, direto com a Polícia Militar. Major, o senhor acha que se a gente avançar com o passar do tempo, em matéria de legislação, de força-tarefa, a gente sabe que os competentes da Polícia Militar são muitos, a gente está falando só de um, aqui, de um ponto em específico. O senhor acha que é viável a gente conversar com o comando da Polícia Militar para tentar fazer, por exemplo, uma vez, especificamente, uma vez por mês, ações nesse sentido? Na verdade, se quiser ir amanhã, a gente já tem um bloqueio amanhã. Agora eu gostei. Então, é só... Então, o que eu falei para vocês, a gente acabou de vir de um bloqueio, é só juntar essas forças, chama o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, com o técnico especializado, com o instrumento aferido, sem problema nenhum, já pode pegar o guincho. E a questão o que eu falo para os senhores, a gente está à disposição, temos estamos em plena operação aí Sufoco, que é uma operação justamente para coibir a irregularidade, e quando a gente for fazer a abordagem, não posso fazer só para escapamento. Nós vamos fazer abordagem policial, buscando armas, drogas, ilícito criminal, e também os ilícitos de trânsito. Então, não vejo problema nenhum. A hora que quiserem, a gente pode fazer uma operação conjunta, não, raras vezes a gente chega o ofício da própria CT lá, que a gente faz as operações conjuntas, e se for um caso, uma dessas específicas, a gente faz com o intuito aí de abordagem mais específica nessa infração, aí, sem problema nenhum. Obrigado, Major. Algum dos senhores tem algum questionamento? Tranquilos? Beleza, Tati? Leandro? Vivi? Tudo ok? Bom, tendo em vista, principalmente, a boa vontade de todas as partes de se colocar questões como essa em prática, mesmo sabendo das dificuldades existentes, queria agradecer a presença de todos vocês, Luiz, Marco, meu subcomandante, Marcelo, Major Alexandre e o Márcio Paulo, o nosso aniversariante do dia. Agradecer a todos que nos acompanharam até esse presente momento. A ideia, de fato, às vezes a gente pensa, a audiência tem que ser demorada, tem que ser... Não, é a gente tentar encontrar uma maneira, Major, comandante, de colocar isso em prática, né? Entender, por exemplo, o senhor deixou claro as dificuldades, a dificuldade desse decibelímetro, esquece. Ótimo, é legal saber disso. Aí, por exemplo, a CT falou, a gente tem lá, mas seria melhor a SEMAN. E o Márcio já falou, a SEMAN tem gente treinada para isso. Então, é só questão da gente se unir e, de repente, conseguir tirar esse papel. É uma coisa que eu acho que ela é orientativa. Com o passar do tempo, a pessoa fala, está complicado, vou cuidar mais do meu escapamento aqui para não trazer tanto problema para os outros. Eu queria agradecer a presença de vocês, muito obrigado, viu, Major? Leve nosso abraço também ao comandante, né? Vocês têm nosso total respeito. Márcio, obrigado a todos vocês. Marco, mais uma vez, Luiz, obrigado, minha querida e competente Guarda Municipal, sempre presente, sempre atuante. Obrigado à minha equipe maravilhosa, a todos os técnicos aqui da Câmara Municipal e a quem nos acompanhou até o presente momento, por meio da nossa TV Legislativa e da nossa página oficial no Facebook. Declaro encerrada a presente audiência pública. E chegamos ao fim de mais uma audiência pública na Câmara Municipal de Santos. E até o presente momento teremos aí uma palavra rápida, né, uma palavra dinâmica e uma consideração final do Fabrício Cardoso, mas aí uma audiência pública muito importante, trazendo aí a Guarda Civil Municipal para o diálogo diante da sociedade, para você que acompanhou aí na TV Legislativa, em todos os canais oficiais da Câmara Municipal de Santos. E agora temos ele aqui, Fabrício Cardoso, o vereador presidente, né, dessa mesa, diretor, que discutiu aí a respeito desse assunto tão importante para a cidade de Santos. Eu gostaria das suas considerações finais aí para quem está ligado até agora, até o presente momento, na nossa transmissão, e para a gente já encerrar aí com chave de ouro, vereador. Claro, obrigado pela atenção, obrigado a todos. Na verdade, o mais importante dessas audiências públicas é a gente, primeiro, entender as dificuldades de cada segmento. Então, por exemplo, a gente ouviu aqui uma dificuldade da Polícia Militar no que diz respeito à falta de decibelímetro. A gente também já ouviu, por parte de quem cuida do meio ambiente, né, a situação de ter decibelímetros à disposição e já laudados, né, porque o decibelímetro ele tem um período onde é feita a cuidade dele, para ver se ele está funcionando perfeitamente. Então, a gente tem técnicos capacitados e treinados.
a CT, que tem um convênio com a Polícia Militar, tem interesse, a Segov tem interesse em colocar em prática uma força-tarefa como essa, e o Major Alexandre deixou claro que, se precisar, a partir de amanhã, a gente já faz isso. Então, foi super positivo, objetiva, dinâmica e com interesse maior que a população, né, que não aguenta mais esses barulhos ensurdecedores de escapamento. É o que a gente fala, com todo respeito ao bom profissional, ao trabalhador, mas sempre tem um ou outro que utiliza o escapamento fora das normas. Ou está furado, ou está sem silenciador, ou está promovendo um barulho acima da quantidade de decibéis que é permitida. Isso incomoda muito. No gabinete a gente recebe constantemente reclamações de idosos, né, de pessoas acamadas, de pessoas, de autistas, pessoas com deficiência, bebês, mamães que falam que o bebê não dorme, que passa as motos, né, com o escapamento aberto, fazendo um barulho estrondoso. Então, tenho certeza que, com toda essa boa vontade, com essa força-tarefa, com essa união, a gente vai conseguir fazer, primeiro, algumas ações dessa orientativas, né, e mais para frente, aí então, as punitivas. Eu acho que a orientação primeiro é o caminho, fazer com que as pessoas se adequem ao que está na lei. Não é pedir nada demais, é adequação à legislação vigente do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, né? E se adequou, tenho certeza que não vai ter problema nenhum. Quer usar um escapamento esportivo na tua moto? Não tem problema, desde que ele esteja dentro das normas do Detran, desde que isso esteja tudo documentado. Se você fizer da forma correta, você vai ter o som que você gosta na sua moto, você não vai incomodar os munícipes, ou seja, é o respeito pelo próximo. É só isso que a gente exige, o respeito pelo próximo. Certeza, com efetividade, né, e qualidade de vida. E assim encerramos mais uma transmissão na Câmara Municipal de Santos. Mais uma audiência pública concluída e assim eu me despeço. Meu muito obrigado pela audiência e até a próxima.